poeta Campos Lara, que é chamado na intimidade de Juca, né? É um personagem emblemático do Orígenes Lessa. A composição desse personagem certamente tem muito do próprio Orígenes. O Juca é um sonhador, né? Ele é que é o lado realmente do sonho, o lado utópico do poeta, que deseja ver o mundo, né, pelo lado mais belo, mais lírico, ao passo que a mulher, que seria a pessoa mais pé no chão, mais preocupada com a casa, com o sustento, com a alimentação dos filhos, com a roupa, com o sapato. E esse embate entre o sonho e as necessidades fizeram, inclusive, desse livro um diferenciador com relação à literatura que se fazia na época. Porque o que acontece? O Orígenes Lessa publica o Feijão e o Sonho em 1938. Essa é uma época, digamos assim, fundadora dentro da literatura brasileira. Por quê? Porque em 1930 começa a fase do grande romance nordestino, chamado Romance de 30. O chamado Romance de 30, na verdade, começa 2 anos antes, em 1928, com a publicação de A Bagaceira, do José Américo de Almeida. Em 1930, sai um livro chamado O País do Carnaval, do Jorge Amado. E em 1931, sai um livro também famoso, que é O Menino de Engenho, do Zé Lins do Rego. E em 1933, vai sair outro grande livro de um grande autor, que é Caetés, do Graciliano Ramos. Orígenes Lessa surge como romancista em 1938, com O Feijão e o Sonho, e a literatura dele vem a público exatamente numa época em que começava uma vertente muito forte da literatura brasileira, que era esse romance de 30, marcado por uma característica fortemente ideológica, né? Era o chamado romance social, voltado basicamente para questões de trabalho, né? Falando de gente da bagaceira, gente que trabalhava nos engenhos, gente que trabalhava nas lavouras de cacau e cangaceiros, como a gente vai encontrar isso na literatura dos Zé Lins, por exemplo. De outro lado, na mesma época, a gente tem um tipo de literatura mais psicológica, em autores como Lúcio Cardoso, Otávio de Faria e outros, né, dessa turma, né, que não se voltava para as questões sociais. Inclusive, durante um certo período, ali por volta de 1940, começou a se desenhar até uma polêmica entre o Jorge Amado e o Lúcio Cardoso, em função dessas diferenças entre a literatura social, política, né, marcadamente ideológica, esquerdista, e a literatura mais intimista dos escritores psicológicos. Quer dizer, na verdade, todo mundo perdia com isso, né? E o Orígenes, no meio disso, o que aconteceu com a literatura dele? Para alguns, o livro do Orígenes Lessa que melhor define, né, a posição dele dentro dessas duas tendências é precisamente Feijão e Sonho, porque é um livro que é ao mesmo tempo intimista, né, quando coloca um personagem marcadamente sonhador, como é o Campos Lara, com características psicológicas bastante bem desenhadas nesse sentido, e também é um livro que tem uma marca social muito forte, que é o lado da mulher, né, da Maria Rosa, a mulher do Campos Lara, uma personagem que é voltada para as necessidades materiais da família, da casa,
E isso, de alguma forma, né, introduz no livro essa questão social também muito forte. Então é um livro que tem as duas características.